Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Desde vem comigo até o final desta dica de séries. Não sei se vai ser Flash, eu não lembro pôr outro negócio de Flash. Tem uma linha, né, de documentários que eu gosto muito da Netflix, que são os piores ex, os piores roommates, as piores pessoas com quem você divide apartamento. Tem vários piores. E agora eles lançaram Piores Vizinhos. Eu acho o título errado, porque o título para mim deveria ser Vizinhos Assassinos, né? Porque o fato de você ser o pior não significa que você vai matar alguém. A convivência humana, ela horrorosamente não precisa terminar em morte para ser terrível, não é? Então, só que neste caso aqui, que são 4 histórias, é uma série antológica de 4 episódios cada episódio cada é bom, né? Com um episódio por história, por isso que é antológica, tem uma coisa de ser muito só crime contra a pessoa, crime de sangue, tudo termina em morte. E os outros, como eu falei antes, o fato de você ser o pior ex não obrigatoriamente vai sempre ter um assassinato para chamar de seu, né, na história. Os piores ex, por exemplo, nem todos terminam com morte, os piores roommates não são todos que terminam com morte, muito pelo contrário. Você ter um pior na sua vida não vai obrigatoriamente terminar no tribunal de júri. Nesta história aqui, nesta série documental aqui, nesta série de 4 episódios, todo mundo tem morte. Então eu acho que deveria ser Vizinhos Assassinos, né? Porque todo mundo mata, sempre alguém morre. Não tem uma história de um vizinho que foi desgraçadamente o inferno da vida de alguém, e que não terminou com facada ou com tiro e assim por diante. Ser vizinho é muito complexo, né? Se você tem vizinho é porque você é vizinho. A relação com vizinhança, ela é sempre muito delicada, uma vez que nem todo mundo tem o mesmo estilo de viver. Tem vizinhos que se incomodam com a felicidade do outro. Isso é em qualquer lugar do mundo. Principalmente vizinhos que têm o desprazer de sorrir ou de rir. Então, qualquer coisa que aquele outro vizinho faça que lhe tenha uma sensação de felicidade vai ser infernal. Então, ele vai ter sempre, passou das 10 horas, ou não sei. Assim, a convivência humana ela é muito, né, uma equação muito difícil de ser igual à tranquilidade. Eu sempre digo que é muito melhor você ter a sua paz interior do que uma guerra vencida contra um vizinho. Um vizinho é muito insuportável, muito chato. Gente, uma boa, muda. É um inferno. Você ter que mudar por causa de alguém. Mas vai valer a pena todo aquele dia a dia desnecessário, desagradável? A sua casa tem que ser o seu local de paz, o lugar para onde você vai e você vai se resgatar, vai se colocar energia de volta, que nem celular que você chega e carregar todas as suas baterias. E tem gente que acaba convivendo com um dia a dia desastroso por conta de um vizinho desagradável. E tem pessoas que são vizinhos desagradáveis para todo mundo. Para um prédio inteiro, aquela pessoa é desagradável. Então, sim, eu não sei qual é o prazer que tem de as pessoas serem chatas. É o fator chato, né? De ser chato. De ficar vivendo a vida do seu vizinho para que ele não viva uma vida que você não consegue ter. Olha, acho que é o Paulo Coelho, né? Que ele mora num terreno gigantesco sem vizinho, deve ser maravilhoso. Eu acho que eu sou um bom vizinho, tive bons vizinhos, tive vizinhos insuportáveis, como todo mundo deve ter tido na vida, mas ninguém terminou com morte, como é a história aqui desta série da Netflix, que são os piores vizinhos. Mas antes de mais nada, eu sou Beto Ribeiro e este é o especial Dica de Séries. A produtora que lançou essa franquia dos piores é uma produtora muito bem feita, ela tem produções muito legais, tudo que é dela é muito boa. Ela construiu um formato que eu acho interessante, de uma animaçãozinha, de uns desenhos, que conseguem te ajudar a entender melhor as personagens. Tem uma coisa interessante, a roupa com a qual a pessoa que está dando depoimento dá o depoimento, você só vai ver ela naquele desenho animado com a mesma roupa, o que te conecta mais fácil para entender qual é a personagem de qual ali. É uma série que você tem muitas boas entrevistas e são boas histórias. Nesta coisa aqui dos piores vizinhos, são histórias de true crime, são histórias de crime que, se você tirar a manchete piores vizinhos, continua sendo, poderiam ser mini docs
de histórias de true crime independentes, que eles são, não existe ali parte 1, parte 2, parte 3, ou uma história só contada em 4 episódios. Não, ali você vai ter 4 episódios, cada um com uma história. Vamos começar pela primeira história. Eu acho até que não é a melhor, eu não sei porque eles não começaram com a última história, eu acho ela mais interessante, porque geralmente você tem, numa série antológica, isso eu fiz durante muitos anos quando eu trabalhava com audiovisual, a escolha dos episódios é do melhor para o melhor. Nem sempre todos vão ter nota 10. Então, você começa com nota 10, daí você vai para nota 9, 10 se for possível. Você deixa nota 8, 8,5 no meio, porque você consegue que a pessoa vá até o final. É uma série que se tivesse começado pelo último episódio, seria mais prazeroso termos terminado. Mas foi boa, é boa. As histórias são legais. Vou começar pela primeira. Eu aqui não vou entrar em todos os super detalhes, porque eu acho que vale a pena você assistir e ali você ir se surpreendendo, inclusive com o tempo. O tempo que as pessoas dão para o inferno ser estabelecido na sua vida. Nós somos dragados, nós somos sequestrados por relações abusivas, além da relação amorosa. Nós somos dragados por uma relação abusiva de trabalho, por relação abusiva de amizade, por relação abusiva de vizinho, de viver, de estar, de ser. Mas nessa história aqui, essa primeira passa em Ohio, não vou entrar aqui com as cidades e tudo mais, porque o mais interessante é você perceber que são histórias contadas ao longo de todos os Estados Unidos. Não todo, né? 2 histórias finais estão na Califórnia. Mas essa história da Shawana é uma mulher que tem uma coisa interessante. Ela mora numa cidade bem pequena, ali nos Estados Unidos, é bem estabelecida, onde todo mundo conhece todo mundo. Aquelas cidadezinhas americanas que eu não vou visitar, não me convido, não quero morar, mas quem gosta tá lá, tá ótimo, tá feliz. Uma cidade onde ela, familiarmente, ela é muito estabelecida. Onde ela mora, a rua onde ela mora, é engraçado que chama Washington Street, ou seja, deve ser uma ali, né, de Washington Street. Ela tem todo o entorno dela, sua própria família. Então ela mora numa casa, onde na casa ao lado mora o pai, na outra mora a tia, na outra mora a prima. Então ali naquele quarteirão, existe uma família já muito estabelecida, uma família onde todo mundo se dá muito bem, isso é muito interessante, são excelentes vizinhos entre eles, e você tem ali aquela coisa, né, do mesmo sobrenome, ou de que é mais fácil de qualquer problema se resolver. Em família, quando a família se dá bem, é muito mais fácil resolver questões do dia a dia do que quando as pessoas são de fora. E de fora vai chegar uma pessoa chamada Frances. Essa Frances, ela vai entrar na vida da Shawana através de uma tia dela, que ela conhece, não fica muito bem contado por que essa Frances vai ser amiga da tia, mas o fato é que essa Frances vai chegar naquele entorno familiar lá atrás, em 2000 e alguma coisa, começo do século 21. Parecia uma pessoa muito simpática, uma mulher muito legal, uma mulher que estava ali vivendo a sua vida, uma mulher sem uma construção de própria família, uma vez que ela não teve filhos, ela não tem muitas boas relações com seus parentes mais próximos, mas uma mulher que vai casar. Ela casa com um homem, com quem vai se divorciar, e ela vai adorar dizer que ela ficou rica desse divórcio. Rico, pobre, tudo depende da sua referência de vida, né? O que é muito para você pode ser pouco para mim, o que é pouco para mim pode ser muito para você. Isso tudo depende. Ela gostava de ser um pavão dentro daquela comunidade para onde ela estava se mudando. Ela fica amiga da tia da Shawana, vai se envolver com a família da Shawana, vai casar e se separar, vai voltar dizendo que está muito rica, está toda no dinheiro da separação, que ela está ótima e que ela, inclusive, pensa e faz comprar uma casa. Ali, naquele quarteirão familiar, tem uma casa sendo vendida. E ela compra aquela casa. Tá tudo certo para todo mundo, uma vez que, em princípio, ela já convivia com a Shawana, com o pai da Shawana, com a tia da Shawana, com a prima da Shawana, com todas aquelas pessoas daquele entorno familiar que ali já estava estabelecido. Ela entra naquele seio familiar e, com certeza, ela já chega, ela pensa, essas pessoas têm um pensamento muito cruel. A sua felicidade me atrapalha, então logo eu tenho que destruir ela. A inveja, as pessoas confundem essa palavra, muita gente fala que tem ciúmes. Ciúmes é uma outra história. A inveja, ela é corrosiva. Ela corrói o invejoso e ela vai corroer de alguma maneira o invejado. Principalmente se o invejado não perceber que existe um invejoso por trás daquela máscara tão perfeitamente de gente boa. E muitos dos invejosos se transformam, se transvestem
se traveste de gente legal, gente boa. Porque ela quer ficar próxima do invejado. Qual a graça dela? Eu te invejo ficar te vendo de longe. Hoje, com mídias sociais, isso, aquilo, você pode ter pessoas que te invejam que nem te conhecem. Antigamente, né, essa história se passa em 2016, quando vai começar, mas na verdade ela começa no século XXI, lá 2001, 2003, não tínhamos mídias sociais, celulares não tinham câmeras, então para você invejar alguém, você precisava ter uma proximidade maior, que vai acontecer agora no caso dessa Frances, que vai chegar naquele núcleo familiar, um núcleo familiar que fazia seus churrascos de domingo, que as crianças brincavam entre todas, que tia, prima, mãe, pai, todo mundo se dá bem. Numa cidade pequena, onde você tem um conforto maior de você poder resolver problemas diários, onde você é muito menos colocado frente a frente com desejos financeiros. Então ela vai olhar aquela família e vai se jogar, vai se aboletar naquele meio. Ela compra uma casa que é exatamente no meio entre todas as outras casas. Ela compra aquela casa, só que ela tá podre no dinheiro, né? Ela tá ali, tá riquíssima, só que ela compra uma casa que ela precisa fazer uma pequena reforma. Uma pequena reforma que vai demorar muito tempo. Então, ao invés de ela ir para um hotel ou alugar uma outra casa, não. O que ela faz? Ela dá um jeito de ser convidada pela Joana para ir morar na casa da Joana, que é em frente à casa que ela comprou, até a casa dela ficar pronta. A Joana olha aquilo e fala, ok, por quê? Porque a Joana tinha casado, tinha tido um primeiro casamento lá atrás, tinha tido uma filha, com quem ela se dá extremamente bem, e ela vai conhecer um outro cara chamado Dave, lá em 2000 e alguma coisa, um homem negro, inclusive, isso é importante porque essa Frances é extremamente racista, e a Joana, que é uma mulher loira, casa com o Dave e tem uma outra filha, e tem uma segunda filha. Quando a Frances resolve chegar ali em 2016 e se aboletar na casa da Joana, a Joana estava com 2 pontos. Ela estava com a síndrome do ninho vazio porque as 2 filhas tinham saído de casa. E ela estava passando por algum problema de saúde que a impossibilitava de trabalhar. Ela estava afastada, tipo aquela coisa quando você no Brasil vai para a caixa, é isso? Eu nunca entendi direito essa história. Eu nunca tive essa possibilidade de pensar em parar de trabalhar porque meu boleto vai chegar e eu tenho que pagar. Não tem. Mesmo quando era registrado, não tem jeito. Bom, a Joana, então, ela estava num momento mais fragilizado da história dela, onde ela estava mais sozinha durante o dia a dia na casa dela. O marido trabalhava, os pais, as outras pessoas ao entorno, era uma família que morava toda próxima, mas uma família que trabalhava, então elas se viam mais todos aos fins de semana. Para a Joana, foi interessante a Frances chegar para ser quase uma dama de companhia, naquele período em que ela, Frances, esperava a casa dela ficar pronta na reforma e ela, Joana, ficava mais possibilitada de esperar terminar o seu problema de saúde, que a gente não sabe qual é, para voltar ao trabalho. A Frances entra na casa da Joana e no começo é tudo muito legal. No começo a Frances se mostrou uma pessoa muito divertida. Elas saíam para tomar chá, elas iam tomar uma cerveja, elas iam dançar durante a semana, elas estavam ali quase vivendo uma relação homoafetiva. Só que tinha o Dave, que era... Eu até me questiono se não seria também, além de uma inveja, um desejo da Frances pela Joana. Porque ela fica muito grudada nessa mulher, nessa Joana. A Frances, então, fica ali muito dona da casa da Frances, da Joana. E tem o marido, né? Da Joana, que no começo ela trata bem, mas daí ela vai começando a querer ser a rainha da casa da outra. Ela vai se colocando, vai se jogando, vai se fazendo, começa a ser grosseira, inclusive com as pessoas da Joana. A filha da Joana, quando chega com o neto da Joana, que vai passar um fim de semana na casa da avó, e é uma criança de 4 anos, sei lá, uma criança hiperativa, que corre, que brinca, que dança, que faz tudo, ela atrapalha, inclusive, essa mulher, essa Frances. Essa Frances começa a ser grosseira com todo mundo, começa a falar pro marido parar de fazer barulho. A Joana tá limpando a casa, que ela é tarada na limpeza, ela fica limpando a casa, e ela tá com o aspirador, a Frances vai lá e desliga e fala, hoje você não vai usar o aspirador, que você está me atrapalhando na casa da outra. Ela vai ter até um ponto importante, que ela fica muito orgulhosa, essa Frances fica muito orgulhosa, ela fica muito vaidosa, porque ela está num vídeo que está num canal do YouTube. E ela mostra o vídeo no canal do YouTube. Esse vídeo é um vídeo absurdo, porque essa mulher está fazendo uma manifestação solitária naquela cidadezinha dos Estados Unidos contra os muçulmanos, falando que muçulmanos são do demônio, que eles não são de Deus, que eles têm que ir embora dos Estados Unidos. E ela fica muito orgulhosa daquilo. Ela devia estar horrorizada pelo que ela é. O espelho e a gravação
Seria uma forma de ela se olhar e se horrorizar pelo ser humano ruim que ela se tornou. E ali já tem um estalo muito forte para a Shawana olhar e falar, pô, essa mulher é racista. Eu sou casada com um negro, eu tenho uma filha negra. Ali, a Shawana e o Dave, que é o marido da Shawana, começam a ficar com seus gatilhos ali, com seus alertas. Vai chegar um dia que ela já brigou com o neto da Shawana, o neto da Shawana já não vai à casa, ela tá fazendo a Shawana brigar com a filha por conta de Frances não ir embora da casa, fora que a reforma não acaba. Vai ter um belo dia que ela vai chamar essa Frances, vai chamar a filha da Shawana, a filha negra da Shawana, com um palavreado horroroso que eu não vou usar aqui. Aquilo agride demais a Shawana, aí chegou no ponto limite dela. E ela manda essa mulher embora, fala assim, olha, eu estou saindo da minha casa agora, quando eu chegar em 2 minutos eu quero você fora daqui. Eu não faria isso, eu saio da minha casa agora, porque vai que ela me quebra tudo, põe fogo, essas pessoas são loucas, né? Bom, eu hóspede eu não gosto de hóspede na minha casa, meus amigos sabem disso, não sou hóspede na casa de ninguém, não quero ficar aqui na minha casa. Vai para hotel, vai para um Airbnb, mas eu acho esse dia a dia com amigo estraga a amizade, ainda mais durante muito tempo. As Frances então vai embora e fica muito possessa com a Shawana ali, elas rompem uma amizade, rompem uma possibilidade de relacionamento. Só que essa Frances vai morar na frente dela. Ela vai virar a pior vizinha da história da Shawana, por isso também os piores vizinhos. Essa mulher vai enlouquecer. Gente, essa Frances vai fazer tanta coisa, assistam pra vocês verem. Ela começa a inventar coisas para ligar para a polícia e dizer que a Shawana, sei lá, a Shawana tá com música alta, a Shawana tá com isso. A Shawana não podia sair na rua que ela ligar pra polícia e falar assim, ela está me olhando, ela está me stalkeando. E até a Shawana começa a pôr câmeras pela casa e tudo mais, porque essa mulher começava a chamar a polícia o tempo inteiro. A polícia atende e fala, é a senhora de novo? Precisa sacar isso. Só que vai ter um dia que ela vai tirar a Shawana de tal sério que a Shawana vai avançar em cima dela. Não faça isso, porque aí o outro ganhou. A outra sabe, o que a outra quer é que você dê um tapa na cara dela. Porque aí você virou uma agressora. Foi o que aconteceu com a Shawana. Como a Shawana acabou indo pra cima da Frances, a Frances vai até a polícia, faz cara de choro, grita, isso, aquilo. E a Shawana, inclusive, vai ser processada pelo Estado, porque é uma agressão, um crime. Ela vai se autodeclarar culpada para pagar. E é só que essa Frances quer que a Shawana vá pra cadeia. Com um detalhe. O marido da Shawana, o Dave, trabalha, ele é carcereiro na cadeiazinha ali da cidade. E essa Frances fica falando que nada acontece com a Shawana pela polícia, porque o marido dela tem muito poder, porque ele é carcereiro da prisão. Minha senhora. Ai, que mulher insuportável. Essa Frances, então, começa a infernizar. Briga com o pai da Shawana. Tem uma coisa ótima que ela começa a falar, que a cerca entre a casa dela, da Frances, e do pai da Shawana, que é colado ao pai da Shawana, tem uma cerca que ela fala que ela tem mais 1 metro. Ele fala que não, esse pai fica louco, ele começa a jogar carros capotados para fazer uma cerca de carros capotados. É uma confusão que eles começam a se meter todo mundo ali. E essa Frances está gostando, porque ela está ganhando. Ela quer atenção. Ela quer atenção e ela está conseguindo ter a atenção de todo mundo, porque ela é insuportável. A insuportabilidade tinha que ser você tem que ganhar mais 20 anos de cadeia. Você é insuportável? 20 anos de cadeia de cara. Chatice, mais 80. Então você já ficou com 100 anos. Olha que pose, olha a coisa boa. Uma pessoa chata, insuportável, fica na cadeia o resto da vida. Por que essa pessoa chata, insuportável, precisa ter convivência social? Ela é chata e insuportável. Já está nela. Essa Frances, então, começa, fica ele enchendo o saco. Ela tem um dia que liga para a polícia e fala, minha bolsa sumiu. Querendo dizer que foi a outra, que está na outra casa, que não tem nada a ver com ela. Ela vai entrando num nível de paranoia, inclusive, essa Frances, que começa a falar que a polícia está sendo monopolizada porque o marido da Shawana é carcereiro. Essa mulher, então, pega uma arma, ela compra uma arma, ou seja, já é, né, já tem. Ela compra uma arma. Uma pessoa começa, como é que consegue comprar uma arma, gente? Não tem que fazer um teste psicológico nas pessoas? Eu não quero arma na minha casa. Você quer arma na tua casa? Faça o que você quiser, desde que você esteja dentro da lei. Agora, a lei também tem que abarcar a possibilidade de uma pessoa, como essa senhora Frances, comprar uma arma. Não pode uma pessoa dessa comprar uma arma, gente. É perigoso para qualquer pessoa. Imagina uma pessoa paranoica, fica andando com uma arma, ela te mata. E você quer morrer porque uma pessoa pegou uma arma? Não, eu não estou afim. A Frances, então, pega essa arma nesse dia específico, irritada, que ela estava, foi em maio de 2018. Olha, ela muda para aquele lugar de 2016 para casa da Shawana, a gente já está em maio de 2018. Foram 2 anos de inferno na vida de todas aquelas pessoas da família da Shawana.
Ela pega essa arma, ela vai até a casa da Shuana, invade a casa da Shuana e detalhe, o marido dela estava pondo câmeras, então é tudo gravado. Ele estava literalmente colocando a câmera na hora que essa pessoa desgraçada, que é essa tal de Rose, chega. Ela acaba atirando, ela dá um tiro na cara da Shuana, você vai ver ela falando, ela leva um tiro na cara, e ela mata o Dave, que era um homem todo mundo fala que era um homem muito bom, muito tranquilo, muito legal e tudo mais. Essa mulher, ela acaba indo presa, mas você vê que ela tem um prazer de ter destruído a felicidade daquela família inteira, porque ela destruiu, ela quis, ela mata o Dave, tenta matar a Shuana, porque por inveja, que aquela era uma família que ela nunca conseguiria construir, porque ela é insuportavelmente chata e insuportavelmente insuportável. Ela é tão insuportável que eu tenho que falar 2 vezes a palavra insuportável numa mesma frase. Ela vai presa, só que daí ela se autodeclara, não sei das coisas, ela vai pegar 35 anos de cadeia, vai estar lá. Eu acho um absurdo. Essa mulher tinha que ter... Essa mulher, gente, ela tem um componente muito sério, que é a falta de alma. Então, ela ser solta, ela vai buscar uma outra Shuana, ela vai começar a stalkear outra pessoa. Ela vai querer uma nova vizinha para chamar de sua. Ela vai ser solta um dia, ela foi condenada em 2022, demorou até, né? Em janeiro de 2022 ela foi condenada a 35 anos presa. E ela ainda quis alegar, a gente, foi legítima defesa. Ela entra na casa da Shuana, tira... Qual é a legítima defesa? Não, além de tudo, é cara de pau, né? Então só por isso ela devia ganhar mais 35 anos. Vamos para a segunda história. A história da Shuana agora a gente vai entrar na história da Jennifer e do Dion. É uma história que começa em 2009, ali em Indianápolis. Eu sempre que ouço Indianápolis, eu tenho que ir para a música do Menudo, da década de 80, né? Indianápolis, que é o negócio lá de corrida. Então a Jennifer e o Dion, eles moravam num condomínio que tem 120 casas. Esses condomínios americanos, que tudo tende a você olhar de longe a sensação da perfeição, e que não existe perfeição em lugar nenhum, mas aqueles condomínios certinhos, com a grama certinha e tudo mais. Tal. Ela vai, então, morar, a Jennifer e o Dion vão morar ali, né, nesse condomínio, e lá estão, ou vai morar, mas lá estão a Monse e o John. A Monse é uma mulher que é de Porto Rico, uma enfermeira, casada com um cara que pareciam super legais, com uma filha e com um gato. E o gato é muito importante, por isso que ele está nessa história. Elas vão morar ali bem coligados ali, entre todos eles, bem em casa lado a lado. Inclusive, na casa lateral dela, da Monse, ela não gostava muito do vizinho, que o vizinho fazia um jardim muito orgânico. Não orgânico, não, muito natural. Deixava as plantas crescerem por elas mesmas. Ela gostava de coisas mais certinhas. Ela tinha uma sensação de querer parecer ser muito classe alta, assim por diante. No começo, a Jennifer, quando muda para lá, acha tudo certo, tudo legal. Tinha seus filhos lá também com ela e achava essa mulher bacana, gente boa, ficava andando com os cachorros e tal. A Monse vai se separar do John. Não sabemos por quê. Ela vai se separar do marido e ela continua na casa, lá com a filha e com o gato dela. Gatinho mesmo. Vai passar o tempo, aquela mulher que era muito legal para a Jennifer, que morava com casa lado a lado, né, onde ela tinha chegado ali naquele condomínio, a Jennifer e a Monse acabam se afastando, porque a Monse, que virou uma mulher de 40 anos, acho que 40 anos ou 30 e poucos anos, solteira, ela queria ter só amigas solteiras. Eu acho uma bobagem isso, mas tudo bem, tem gente que pensa dessa maneira. Se estou casado, amigo casado, se eu estou solteiro, amigo solteiro. Acho que é legal você poder ser amigo de todo mundo. Mas, devago. A Monse, então, ela começa a querer ser mais rock and roll, que é sair para beijar na boca à noite, o problema dela tá ótimo. Ela vai, no meio disso tudo, ela vai acabar conhecendo um cara chamado Mark Leonard, se não me engano é esse o nome dele. O Mark, que era um cara mais diferentão, mais underground, mas com uma cara mais estranha, chama a atenção dos vizinhos nesse condomínio o fato de ele inclusive usar tornozeleira eletrônica. E aquilo chama atenção porque qualquer pessoa de tornozeleira eletrônica, eu vi pessoas brincando de tornozeleira eletrônica no carnaval. Não faça isso, gente. Isso é absurdo. Primeiro que você está querendo transformar crime em fantasia. Não dá, né? Gente, e tem um problema. Eu não sei se aquela tornozeleira eletrônica que você está brincando é fake ou é real. Eu não me aproximo de gente com tornozeleira eletrônica. Sinto muito, eu não quero.
Não quero saber qual é o crime. Se tá com tornozeleira, gente boa não é. Esse cara tá com a tornozeleira eletrônica e chama a atenção já das pessoas do condomínio. E a Monse tava lá super uau, ela ficava se agarrando com ele na porta da casa, se agarrava com ele no quintal dos fundos, se agarrava... Ela precisava mostrar que ela estava transando, que ela era uma pessoa transante, que ela estava ótima, que dane-se o ex-marido, ai, tô aqui com meu homem novo. E estava lá junto com ele. E eles começam a ficar até um pouco estranhos ali. Ela muda muito a forma de ser. Essa moça, a personalidade dela passa a ser mais de música alta, fica fazendo uma série de bagunças, assim por diante, e chama a atenção, inclusive, da Jennifer, que era a vizinha lá do lado, que ela parava muitas vezes um caminhão na frente e tirava móveis. E ninguém entendia direito o que era aquela caminhão, não, uma van, né? E ficava tirando móveis. Beleza. É um problema dela, né? Ela tira os móveis que ela quiser da casa dela. Num belo dia em... Deixa eu pegar o ano, só para ver. Em 2012, então ela muda para lá em 2009, a Jennifer muda em 2009, conhece essa Monse que vai passar pela separação do marido do John, que tem um gato, que tem uma filha, que vai conhecer esse Mark, o homem da tornozeleira, e vai começar a viver uma vida mais criminosa. Em 2012, essa mulher sai de casa, essa Monse sai de casa, ninguém sabe para onde foi, e do nada, à noite, umas 8, 9 horas da noite, existe uma explosão, uma grande explosão naquele condomínio, mas uma explosão assim, absurda. E todo mundo diz, você tem as câmeras de segurança das casas próximas e tudo mais, tem uma mulher que acha que está sendo bombardeada numa guerra que não sabe o que estava começando, tem outra que pensa que é o inferno de Dante chegando, você não sabe, do nada, num dia comum como outro qualquer, existe uma grande explosão, uma explosão que vai botar 30 famílias para fora de casa. Quer ver? Olha só o que essa explosão fez. Ela fez 80 casas destruídas, destruiu 80 casas. Tiveram 2 mortes de 2 pessoas, inclusive um deles é o marido da Jennifer, o John, e 30 pessoas ficaram sem casa. 12 pessoas feridas, 80 casas destruídas. Teve casas que foram depois de 125 casas no condomínio, ela destruiu 80. Casas que tiveram que ser demolidas inteiras. E a própria casa, onde tem essa grande explosão, é a casa da Monse, daquela mulher que está agora com a Milá da tornozeleira. A explosão acontece e o que aconteceu? As pessoas primeiro vão buscar os mortos e feridos e depois tentar entender de onde veio tudo isso. A Monse, então, ela chega correndo com o Mark, o bandidão dela, correndo, chorando, falando, meu Deus do céu, o que está acontecendo? O que foi, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Ai, fiquei sabendo de uma explosão, estou horrorosamente horrorosa, ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E existe uma coisa, gente, que é a garra dos inocentes, como diz o Guido Palomba, e a polícia saca essa garra dos inocentes, principalmente quando uma pessoa está fingindo ser inocente. Aí fica na cara que a pessoa está mentindo. Pessoas morrem, o marido da Jennifer, o John, vai morrer uma outra pessoa, na outra casa, muitas pessoas vão ficar feridas, as casas vão ser destruídas e a polícia vai começar a investigar o que ali aconteceu. E é muito interessante, assista esse episódio, você vai ver uma parte técnica, uma parte pericial muito legal, que eu vou contando algumas coisas e que com certeza no documentário você vai ter muito mais profundo tudo isso que eu estou falando, mas que são pontos de vista que a gente precisa entender o quanto não existe crime perfeito. Apesar de que vai ter um episódio daqui a pouco que eu vou falar que eles acharam e quase foi um crime perfeito desses vizinhos aqui. Mas nessa história aqui, a polícia chega e ela olha o local da explosão, de cara, né? E ela chama a atenção da polícia uma coisa, uma casa que levou aquele nível de explosão, as pessoas acham que tudo evapora, mas não evapora. Uma casa tem móvel, por exemplo, se explodir tudo isso aqui, tem livros, tem quadro, possível um quadro novo, eu adoro esse quadro. Vocês gostaram? Me conta. Tudo isso aqui vai ficar espalhado. Só que o que chama a atenção de cara da polícia e da perícia que chega no local é que não tem nada espalhado. É como se fosse uma casa vazia. E acho estranho. Eles acham um controle remoto, mas eles não acham uma televisão. Não tem um sofá, não tem uma cadeira. Lembra que eu falei que eles estavam parando vans meses antes e tirando móveis, mas não entraram com móveis. Então, a polícia fala, mas uma casa que explode, ela não explode só a casa, ela explode a história daquela casa. E parecia uma casa sem história. Quem mora aqui? A Monse, a filha e o gato.
Porque o Mark, ele morava ali, mas ele, sei lá, e o Mark lá, o homem da tornozeleira? Onde estão esses corpos? Eles estão aqui dentro dessa explosão? Não, por sorte, a Monse e o Mark estavam num cassino, numa cidade não sei onde ali, a 2, 3 horas de onde eles moravam. A filha estava naquele dia na casa, sei lá, do pai dela, do John. E o gato estava no hotelzinho. Mas por que o gato estava no hotelzinho? Por que a filha dela não estava em casa? E por que eles estavam fora? Ah, eles estavam fora porque eles quiseram ir no cassino. Beleza. E por que o gato foi pro hotelzinho? Ah, porque eles estavam fora. Eles estavam fora, a polícia começa a descobrir o seguinte. A Monse e o homem da tornozeleira tinham ido para esse cassino, que era uma cidade a 3 horas, só que eles não reservaram o hotel. Então por que puseram o gato no hotelzinho se eles, em princípio, voltariam no mesmo dia? Ninguém está dizendo que está certo ou errado, a gente só começa a tentar entender a matemática do crime. A filha, ela dormia sempre fora de casa? Não. E naquele dia, ela vai dormir fora de casa por quê? Estava programado, não estava programado e tal. O que eles vão conseguir chegando, eles vão olhando e vão tentando descobrir qual é o nascedouro dessa explosão. Eles vão olhar ali onde seria o porão, né, aquele sótão, que eu sou completamente contra essas coisas de porão e sótão americano, que ali só dá para ter fantasma e assassino. Parem de fazer sótãos e porões nos Estados Unidos. Gente, chega. Todo filme mostra. Eu morro de medo de sótão e porão. Eu não vou, eu não entro. Não, Deus me livre. Para que aquelas lampadinhas, foi clec, clec. Por que aquela lampadinha? Porque não pode ser muita luz. Num porão eu quero muita luz. Então, a polícia vai descobrir que a explosão vinha de um gás. Vinha de uma válvula de um gás que tinha sido aberta. Propositalmente. E que tem um outro ponto técnico também dessa válvula de gás, que você vai ver um documentário muito interessante. Só que tem um ponto maior ainda. E quem explode... Mas só, tudo bem, você tem um gás saindo, mas você tem o próprio negócio dele sair por frechas e tudo mais. Mas ele precisa ter uma ignição, ele precisa ter o start, ele precisa ter a faísca. Que faísca foi essa? Aí eles vão descobrir um micro-ondas que estava ali. E aquele micro-ondas que teria sido o estopim da explosão, já que um gás estava aberto. E eles vão pegar o manual do micro-ondas e vão descobrir que aquele micro-ondas você consegue programar o início. Vamos supor, você quer deixar, sei lá, uma xícara de água, porque você acorda todo dia às 8 horas da manhã para tomar chá. Então você já deixa programado que às 7h50 da manhã o micro-ondas vai ligar e vai deixar sua água quente. Então é um micro-ondas programável, que você consegue deixar timer para ele ligar e desligar. Então, por que esse micro-ondas foi ligado em tal hora? Gente, eles vão começar a descobrir que é lógico. O que vocês acham que é? Seguro de casa, lógico. Esse Mark e essa mulher aí, essa Monse, e o Mark parece que ele era bem estelionatário, eles tiveram uma grande ideia de fazer um seguro de casa, explodir a casa e ficar com dinheiro. Gente, seguradora sabe o que a seguradora mais quer? Não te pagar. Então, se você fizer qualquer besteira, ela vai achar para ela não te pagar. Não é interessante para a seguradora gastar dinheiro. A gente tem que ter noção disso, né? Aí você vai descobrir que ela pôs o gato no hotelzinho exatamente porque sabia que ia ter aquela explosão. Com detalhe, aquela era a terceira vez que eles tentavam fazer isso. Eles já tinham ido àquele cassino, botado a menina lá na casa do pai e o gato no hotel 3 vezes. 3 dias distintos. Mostra um desejo muito grande. Eles estão presos e tudo mais, tá? Absurdo, né? E fora que assim, as casas que foram destruídas, eu não sei se o seguro da Monse pagou aquelas casas, mas eu acho que aquelas casas devem ter seguro, todo mundo tem seguro de casa. Mas essa história dessa pior vizinha, que é essa mulher que explodiu o condomínio. Vamos para a terceira história, a história que envolve o Miles e a Melina, um casal americano, ele de Nova York, ela ali, mas que tem as suas raízes negras e latinas e assim por diante. Então, assim, a Melina, ela já tinha uma filha e ela desejava que qualquer homem que viesse para próximo dela, ela tinha os requisitos dela. Um deles era que fosse um cara legal, inclusive com a filha dela. Ela vai conhecer o Miles no trabalho, no banco que eles trabalhavam, ali ali perto de São Francisco. E eles, com detalhe, ela tinha uma filha, ele tinha 3 filhos. E todos começam a se dar muito bem. E eles vão se conhecer lá em 2009, alguma coisa assim, 2010. 2009, 2010, acho que é uma coisa assim. Sei lá, 2000, que seja. Em 2017, eles vão resolver casar. Então, eles vão resolver ir morar num local ali próximo de São Francisco, que é um bairro
que tem um cara, inclusive, que aparece dando depoimento, que ele fala, este é um bairro, se existe classe média, esta é a classe média média, ou seja, é um bairro feito bem para classe média, de classe média com classe média, então é um bairro perfeito para quem quer crescer os seus filhos, brincando na rua, assim por diante. Mas o quesito classe média que ele trabalha, não é por dinheiro só, pela forma de você ver a vida. O Miles e a Melina vão encontrar essa casa perfeita dele, aquelas casas sem muro, tal, não sei o que lá, que Deus do Senhor José, que você vai direto na porta. Não quero mesmo, medo mesmo, e no caso deles vai ser problemático, inclusive. Eles vão chegar nessa casa de esquina vitoriana de 1929, bonitinha, tal, não sei o que lá, cheia de vidro, porta de vidro. Entendo, porta de vidro. Gente, então não põe porta, né? Porta de vidro, nem não tem medo. Tem medo, gente, eu moro em São Paulo, tem medo. Uma casa de esquina, tal, não sei o que lá, que ao lado dessa casa mora uma senhora, muito simpática. Eu acho que é Patrícia o nome dela, ou Regina. E junto na casa dessa senhora mora o filho dela na edícula atrás, que é um tal como é que é? Jamel Thomas, que eles chamam de JT. Vamos chamar de JT. É o JT que mora, é o filho dessa mulher, dessa casa muito simpática, que ele mora na edícula dos fundos. O cara, ok, tá tudo certo, essa mulher é uma mulher muito simpática, ela mora lá há 20 anos de aluguel, ela mora alugando aquela casa. Eles estão todos super bem. 3 anos se passam de começo de convívio, tá tudo bem, tudo ótimo. O GT lá, ele até ajuda o Miles, que é o marido da Melina, né, os que compraram a casa ali da esquina, umas coisas de planta, ele ganha um dinheirinho, tá? Um cara que não faz nada, mas se você precisar de ajuda, ele te ajuda e você dá um trocado para ele. Tá, vai vendo a vida dele. Um belo dia, essa mulher, essa vizinha que mora 20 anos de aluguel com o filho na edícula, recebe uma ordem de despejo porque ela não conseguiu comprar a casa e o proprietário pediu a casa de volta, ela vai ter que sair. E uma tristeza, porque todos já se davam muito bem, todos ao redor. Você vai ver sempre muitos depoimentos ao longo desse documentário, de depoimentos de outros vizinhos, mostrando que não é o problema só entre aquele vizinho e aquela pessoa, o problema do vizinho em torno. Uma pessoa chata, ela é chata com muita gente. E aí você vai entender que esse JT aí, esse homem, ele tinha lá seus problemas, inclusive com drogas, era um homem drogado, não faz nada, um homem que a mãe ficou sustentando ele. Eles vão ser despejados. Uma nova empresa comprou a casa, que vai reformar e vai botar à venda. Então a casa vai ficar vazia. Uma pena, beijo, tchau, saudade de vocês, e a vida vai seguindo. Alguns dias depois, a Melina e o Miles estão lá na casa deles, e eles veem que o JT, aquele que não faz nada, filho da mulher, volta para casa que está vazia. E ele começa a morar naquela edícula de novo, onde ele viveu a vida inteira. Ou seja, é um cara que não quer se desapegar do lugar onde ele morava, lugar esse que ele não tem como manter, ele não tem como morar ali, ele não tem como ficar ali, mas ele força a presença dele. Ele vai começar a dar umas paranoiadas, umas enlouquecidas. Ele vai começar a bater na porta da Melina e do Miles durante a noite, a tocar a campainha. Isso vai se potencializar porque o Miles e a Melina vão avisar o dono novo da casa que tem uma pessoa invadindo a casa deles e que quem é responsável por aquela casa é o novo dono. O novo dono, então, vai lá e tira o cara. Esse JT vai ficar louco de ódio com os vizinhos que viveram com ele durante 3 anos, enquanto ele morava lá numa boa. Ele vai começar a infernizar num nível o Miles e a Melina de não só ficar tocando campainha e batendo na porta, como jogando pedra. Todo dia ele jogava pedra nas janelas deles e quebravam as janelas deles todos os dias. Eles tinham que chamar pessoas para arrumar todos os dias as janelas. Eles ligavam para a polícia. Até no começo, inclusive, a Melina quer chamar a polícia e o Miles, que é um cara, não, vamos rezar por ele, porque eles eram super religiosos, vamos rezar por ele para salvar a mente dele, coitado, não tem que ter pena, gente, gente, assim, você tem que ter medo de pessoas assim, você não tem que ter pena, tem que chamar a polícia e resolver. Até uma hora que a Melina não aguenta mais, chama a polícia começa a ir e nada se resolve. Porque fora que naquela área ali, que nos Estados Unidos tem uma coisa, né? Tem a polícia da polícia, tem a polícia daquele lugar que eles moram. Só tem 2 agentes. Eles moravam a não sei quantas 3 quadras da delegacia, eles chamavam a polícia e ninguém ia, que achavam que aquilo era um problema menor. Vai ter até um momento que um policial vai chegar e vai ver esse cara, esse JT, tentando jogar coisa, ele vai ser preso, mas esse cara fala na próxima vez, eu vou matar esse cara. Aí, quando o policial ouve isso, ele prende esse JT, você acha que ele está preso, mas ele vai ser solto dali 2 dias. E esse JT vai virando uma panela de pressão
junto daquela família. Ele começa a infernizar tanto aquela família de quebrar tantas as coisas, que a família resolve colocar tapume em todas as janelas. Eles viram uma caverna. Cara, aquele homem tirou a vida daquela casa e daquelas pessoas, aquele JT. Essa menina chega e fala uma hora assim, não dá mais, a gente precisa mudar daqui, eu não vou ficar aqui, com toda a razão dela. Uma pena, ele venceu, que bom, mas eu vou vencer a minha vida. Eles conseguem mudar daquela casa, vão para um apartamento inicial, até poder vender a casa e comprar outra em algum outro lugar. No meio disso tudo, ela já está nesse novo apartamento com os filhos dela, porque além de tudo, além dos 3 filhos dele, da filha dela, ainda fica grávida de mais um, então eram 5 crianças morando naquela casa. Só que ele precisa dar uma reformada na casa para vender. E ele pega a ajuda dos outros vizinhos para pintar, né? Para pintar a casa, para arrumar jardim, essas coisas assim por diante. Nesse dia que eles estão reformando a casa para vender a casa, esse JT vem com uma arma e atira e mata o Miles. A sangue frio. Você vê as imagens dele correndo atrás e matando o cara. Então, assim, ele falou assim, essa é uma história que eu não consigo entender por que a polícia não agiu, por que esse JT ficou tão paranoico com relação à família. Ele está preso agora, foi preso, está lá pagando, acho que ele pegou prisão perpétua, se não me engano. Se não pegou também, depois vocês me contam, agora eu não lembro se ele pegou prisão perpétua ou não. Mas assim, até que ponto vai, Jesus Senhor, nesse negócio? Pelo amor de Deus. Não dá, a gente precisa correr. É o que eu falo de novo, você não tem que ter pena de gente assim, você tem que ter medo. E a última história da série que eu acho a mais interessante, porque traz um viés. Se você assistiu aquele filme, agora eu não lembro, de uma mulher que tinha, eu acho que até fiz caso comentário aqui, de uma mulher que tinha uma empresa para cuidar de pessoas idosas, para cuidar dos bens dessas pessoas idosas, vai aparecer bastante aqui. Se você lembrar do nome do filme, põe aqui nos comentários para mim, por favor. Acho que eu pus em alguma dica de séries Flash. Não gostei muito daquele filme, mas é uma história igual. Num belo dia, um homem chamado, vou pegar o nome dele aqui, um homem chamado Charles Windog, ele era um cara que morava com a família ali em Los Angeles. Ele morava num bairro nobre, bem nobre, onde tem muitos artistas, celebridades e tudo mais, umas casonas e tudo mais. Ele morava com a família, com o pai e com a mãe dele. A mãe dele vai morrer lá, sei lá, em 2017. Esse cara herda os bens da família. Não sei se ele não trabalhava muito, ele era um acumulador. Ele era uma pessoa bem problemática no seguinte sentido, ele não teve uma relação social com muitas pessoas, mas ele era um homem muito educado com todo o seu entorno, seus vizinhos ali naquela região. Esse homem some. Um vizinho, que percebe que ele sumiu, resolve ligar para a polícia e falar, olha, tem um vizinho meu que eu não vejo há muito tempo, só para avisar, não sei, e tem pessoas entrando na casa dele, não sei o que está acontecendo. Vai para cair ali no DHPP ali daquela área, que o cara vai começar a achar que pode ser homicídio ou desaparecido, e ele é um agente importante nessa história para investigar essa história. Ele pega e manda uns policiais até a casa desse Charles. Quando eles chegam lá, tem uma mulher chamada Carrie. E essa Carrie, ele chegou e falou assim, quem é você, minha senhora? Ela falou, eu sou a cuidadora financeira do Charles. O Charles já tem uns 70 anos. Como assim, cuidadora financeira do Charles? É porque eu cuido de todos os bens dele. Eu sou o agente financeiro dele, que é igualzinho àquele filme lá. E eles falam assim, tudo bem, mas eu preciso falar com ele, porque ele está desaparecido, eu preciso ter certeza que ele está desaparecido e não morto. Sim, ela dá umas enroladas, tá ela e uma menina lá, uma drogada lá de crack. Tá ela e a menina lá, e ela assim, não, eu sou com minha assistente, quem é essa pessoa, você vê o carro, você vê a câmera corporal, muito legal. E ela enrolando, embromando, e assim, gente, enrolador tá na cara que é enrolador. Você faz uma pergunta, ele te dá uma outra resposta, ainda tenta te jogar olhando para o outro lado. Quem enrola, enrola, e não é difícil sacar que tá enrolando. Ela começa a enrolar a polícia, tá, então eu vou ligar, sabe o que é? Para você falar com ele, você tem que ligar para o fixo dele, que fixo já transfere direto pro celular, mas você não sabe o celular dele. Não, eu sei, mas eu tô sem ele aqui, só tem que pegar meu celular que tá lá. Daí a polícia fala assim, posso entrar na casa? Para ver se ele realmente não tá aí. A polícia entra na casa, aí você vai ver pelas câmeras corporais a bagunça que é dentro daquele imóvel. É coisa de acumulador mesmo, é lixo, bagunça, sujeira e tudo mais.
E eles passeiam pelo imóvel e não acham Charles. E falam, bom, Charles aqui não está, mas eu preciso falar com ele. Aí ela fala assim, eu vou pedir para ele te ligar. Eu falo, mas eu preciso falar com ele agora. Eu preciso falar com ele agora. Eu quero falar com esse homem. Se ele está vivo, eu quero falar com ele. E ela enrola, ela consegue fazer com que esse Charles ligue para a polícia no dia seguinte. Se Charles liga e fala, olha, desculpa, sabe o que é? Eu não tô... Ela fala que ele está numa cidade, a Carmencita, sei lá qual é o nome que ela fala. Aí eles falam assim, daí ele liga, um homem liga para a polícia e fala que, olha, sou eu, Charles, mas eu não tô lá, eu tô aqui, não quero ver ninguém. Me lembrou também a história que eu fiz aqui do Paraná, daquele homem que matou o patrão e a mãe do patrão e usou inteligência artificial para mantê-los vivos. E ele falava para a família, ele, o patrão dele, não quer ser incomodado por ninguém, só tem que falar comigo. Essas pessoas enroladoras, que já mataram inclusive, querem manter a pessoa desaparecida, porque melhor a pessoa desaparecida do que morta, porque desaparecida, ou viva, eles conseguem mexer no dinheiro. É estilo a história da Mary Munhoz. Tem aqui no canal toda a história da Mary Munhoz, aquela mulher trans que matou o melhor amigo para viver a identidade dele e o dinheiro dele. Ela usou R$1 milhão dele, se passava por ele falando que ela, Mary Munhoz, era o Marcelo em transição, e ela conseguiu viver durante 1 ano assim, até conseguir usar todo o dinheiro dele, porque inclusive ele era quase a vítima perfeita. Era uma pessoa que o Marcelo, no caso da Mary Munhoz, ele não tinha muitos amigos, ele não tinha relação boa com a família, só tinha relação com uma tia, que ela mentia para essa tia que era ele, e essa tia ainda dava mesadas, era uma coisa. Tem aqui toda a história da Mary Munhoz. Lembra muito essa história aqui. Essa Carrie, então, vai inventar, vai ficar enrolando o cara, e esse Charles que liga para a polícia, esse homem que liga para a polícia, fica enrolando também a polícia não é Jota, né, gente? Ela vai enrolando, e no meio disso tudo você vai conseguir entender que a Carrie morava num prédiozinho ali em Los Angeles, que no começo ela era uma mulher legal, gente boa com os vizinhos, passeava com os cachorros, mas do nada ela vai começar a ficar uma pessoa mais retraída, com uma cara mais esquisita, e começa, inclusive, a Carrie, aquela mulher que foi vista pela polícia falando que é a gestora do dinheiro do Charles, tá? Ela não estava morando na casa onde a polícia chegou, naquela casa que estava superlotada de acúmulo. Ela morava num outro predinho. Como ela chega nesse predinho, por que ela aluga esse predinho? Isso não aparece. Mas, assim, o fato é que ela está ali, morando nesse predinho. Essa mulher, essa Carrie, já tem os problemas com seus vizinhos ali no prédio. Por quê? Ela chega numa boa, ela chega como uma pessoa legal e ela vai virando uma pessoa muito esquisita. Ela começa a receber muitas pessoas para se drogar, para usar metafetamina, num local que, além de tudo, não condiz, aquelas pessoas ali não condizem com aquele tipo de hábito. Ela começa a fazer festas até altas horas, muita música, muita batida, muitos barulhos, que a gente vai entender daqui a pouco os barulhos. Ainda da Carrie, você consegue pegar um passado dela, que ela é uma mulher que chega em Los Angeles querendo ser atriz. Ela não vai conseguir porque ela, além de tudo, não está afim de trabalhar, né? Porque para ser atriz exige trabalho, exige participação em testes, exige uma série de coisas. Ela vai encontrar uma outra mulher que dá depoimento, que era mulher de um diretor de cinema. E essa Carrie vai se aboletar em cima dessa nova amiga em função do crachá que ela carrega através do marido. E ela vai ficar vivendo às custas dessa mulher. Um belo dia essa mulher vai se separar, tem uma série de confusões, que ela ainda vai tentar tirar $150 mil dessa amiga dela, praticamente mentindo que era advogada, sendo que ela nunca foi. Assim como ela fala para a polícia que do Charles, ela era gestora financeira, e que ela era uma pessoa da área jurídica, é mentira, ela não tinha formação nenhuma nessa área, ela nem poderia exercer essa profissão, mas ela vai mentindo. Então a gente já sabe que o passado dessa Carrie a condena em função dessa amiga, que ela tentou extorquir dela $150 mil, e nessa predinho onde ela está vivendo, está tendo problema com seus vizinhos já. Ela, claro, essa Carrie vai começar a não pagar os aluguéis, e a polícia está em cima dela, querendo achar esse Charles, Eles acham o telefone que esse suposto Charles liga para a polícia, eles vão atrás, não conseguem chegar no cara, eles vão tentando enrolar. Isso começa, gente, em 2000 são 2 anos de enrolação. Isso começa em 2020. Em 2020 começa essa história, quase chegando na pandemia. Eles vão enrolando, a pandemia da Covid. Eles vão dando umas enroladas, e a Carrie vai entrando. E a polícia vai descobrir
que esse Charles tinha um trust de $1 milhão, vai. E que esse trust todo estava sendo todo transferido para as contas pessoais dessa Carrie. Não se faz isso, você não tira dinheiro É como se você tivesse um investimento, uma aplicação, você vai tirar dinheiro dessa aplicação e dar para uma pessoa. A aplicação serve para você viver dos rendimentos dessa aplicação para o seu dia a dia. E não o dinheiro que está ali ser a base para você viver o seu dia a dia. E a polícia vai entender que ela está, na verdade, transferindo o dinheiro desse fundo do Charles para as contas da Carrie. Não se faz isso. A lá Mary Munhoz. Se vale a pena assistir também esse episódio, porque você vai ver a estratégia policial de investigação fantasticamente bem feita pela polícia daquela região. Muito, muito, muito boa. E tem os depoimentos de uns vizinhos da Carrie. Tem uma mulher especificamente que ela começa o documentário, ela explicando o que é um bom vizinho. Essa mulher, ela é ótima contando, é muito, muito bom. Bom, a polícia vai conseguir chegar. Chega uma hora que eles chegam nessa Carrie e falam assim, filha, não tem mais jeito, você vai ter... cadê o Charles? Eu quero saber do Charles. Cadê o Charles? Eu quero saber do Charles. E ela fica enrolando, até que eles vão conseguir descobrir uma conexão dela com outro cara, que lembra muito aquela história da explosão, um cara com quem ela estava se relacionando, que era um drogado, um viciado em metafetamina, que conhece ela através da metafetamina, e ele usava tornozeleira eletrônica. Isso chama a atenção, inclusive, das pessoas daquele prédio onde ela estava morando ainda e fazendo barulho. Guarda que ela fazia muito barulho, fazia muita música alta e ficava usando metafetamina ali. Vai lembrar Breaking Bad, essa história aqui. E eu acho que ela assistiu ao Breaking Bad para ter tido aqui. Ou viu o Jeff Dahmer também. Ela, então, essa Carrie, tem essa ligação com esse homem que vai entregar a casa em 2 segundos para a polícia, porque ele é bandido profissional, praticamente já estava preso, estava de estelionatário. Ele é super ligado em estelionato. E ele conta para a polícia pega e fala assim, escuta a minha história, qual é a sua relação com essa Carrie, cadê o Charles? Ele conta para a polícia o seguinte, eu conheci essa Carrie em boca de fumo, lá em boca de drogas. Daí eu fui até me drogar uma vez na casa dela. Eu estava com vontade de fazer pequenos roubos nessas casas desses ricos nessa área de Los Angeles. Eu cheguei até a casa desse Charles. Quando eu entrei na casa desse Charles, estava um cheiro horroroso. Fora que a casa era muito bagunçada, muito cheia de coisa, porque ele era um acumulador e tinha um cheiro horroroso. Quando eu chego e vejo o cheiro, eu olho, é um corpo humano, que era o corpo do Charles, já morto. Ali, totalmente morto. Aí ele tem uma brilhante ideia. Ele liga para Carrie e fala, olha, eu tô aqui com um morto. Você quer me ajudar a pensar em alguma coisa? Eles vão pensar no seguinte, ele é um cara. Ela chega até a casa, junto com essa assistente dela. Essa assistente, gente, a gente não vai saber nome, não vai ver cara, não vai ver nada, porque essa mulher nem processada pelo Estado foi. Não entendi por que se ela ajudou tanto a Carrie. A Carrie descobre ali, olhando pela casa, que aquele era um homem solitário, vazio, sozinho. Ele estava há muitos dias morto ali, ninguém tinha visto nada. Ele já estava se dissolvendo, o corpo, estava naquela parte bem horrorosa que a Rosângela explica, sempre muito bem. Ela então tem uma brilhante ideia, vamos viver a vida desse homem, vamos viver a vida desse Charles, que eles conseguem ali acesso a algumas coisas que ele tinha deixado aberto, o computador, deve ter sido isso. Elas então pegam, mas daí tem uma curiosidade maior ainda, elas conseguem pegar o corpo daquele homem que estava dissolvendo, joga tudo em sacos plásticos e coloca no carro, e coloca num lugar ali escondido. Aí você vai entender a cronologia da coisa. Quando eles estão decidindo para onde levar o corpo desse Charles, a polícia chega, lembra que a polícia chega e encontra com ela chegando na casa, que ela deixa eles entrarem? Ela, inclusive, vai contar depois esses detalhes, que a polícia chegou a ver o corpo e não percebeu que era o corpo. Eles botaram o Charles em vários sacos, puseram no carro. Quando a polícia chega na casa, eles falam, preciso tirar esse corpo daqui. Ela leva o corpo desse homem, já dissolvendo, para o prédio que ela morava ali, onde ela já estava tendo problema com os outros familiares, com as outras famílias que moravam ali nesse prédio de 6 apartamentos. Ela leva esse corpo, junto com essa assistente, e vai brincar de Breaking Bad. Ela, então, vai comprar soda cáustica e Jeff Dahmer também. Vai comprar aqueles tonéis que o Jeff Dahmer tinha, inclusive, também, no apartamento dele, lembra? Tem aqui os casos comentados, tudo mais, entrevista, que explica que ele botava em tonéis e deixava o corpo dissolvendo.
Só que ela não sabe fazer a matemática, inclusive, do próprio produto tem que ser. Ela viu Breaking Bad, mas ali não te explica. E no Breaking Bad, não sei se você lembra que o menino põe numa banheira, a soda cáustica, a banheira cai, porque ele não pôs no negócio de plástico, né? Que o professor lá explicava e ele não ouviu. Mas ela pega, então ela compra tonéis azuis, compra muita soda cáustica, 25 litros de soda cáustica, coloca o resto do corpo do cara, nem desse barril, taca ali, só que ela pôs demais, o que estava? Estava começando a dissolver inclusive o plástico. Ela pega então uma mangueira, começa a jogar, e assim, é muito bom porque assim, ela vai pegar essa mangueira e vai jogar pela varanda do apartamento que ela morava ali, e vai cair no andar de baixo, na grama do vizinho lá de baixo. Que começa a matar as plantas. E a mulher que mora no apartamento fica brava, fala assim, o que está acontecendo? Minhas plantas estão morrendo. Ela tira ali, ela dissolve, ela acaba, o corpo de Charles não existe mais. Ela dissolveu o corpo, mas ficaram os ossos e os dentes. Ela começa então a serrar, então você vai ver os vizinhos contando, dos barulhos que eles ouviam de noite, era ela serrando e quebrando os dentes e serrando os ossos. Ela pega tudo isso, aluga um carro esportivo, ela é assistente, vai até São Francisco, entram num barco em São Francisco, entram no rio de São Francisco, jogam os restos mortais do Charles, o dinheiro, ela já estava usando o dinheiro dele, e voltam para Los Angeles. Com detalhe, né? Como eu estou roubando dinheiro, o dinheiro não é meu, muito fácil usar o dinheiro dos outros. Ela aluga um jatinho. Ela usava o dinheiro do Charles para viver uma vida nababesca que ela não tinha, porque ela não sabia quanto custava aquilo, e aquilo ia acabar. A polícia, então, consegue orquestrar, ela vai ser presa, ganhou prisão perpétua lá, o cara também e tal. Só que o mais interessante nessa história é o que a polícia vai descobrir depois. O Charles foi o início de um projeto, de um desejo, que lembra aquele filme primeiro que eu falei, da mulher que cuidava do dinheiro dos velhinhos. Ela já estava com uma lista de pessoas parecidas com o Charles. Pessoas essas que seriam facilmente esquecidas, que não tinham família nem amigos. Então ela já estava pegando futuros velhinhos para matar, possivelmente, e viver o dinheiro deles até um dia acabar. Porque o Charles só foi descoberto porque um vizinho percebeu que aquele homem não aparecia mais pela rua. Então ele avisa a polícia na intenção de saber o que aconteceu com o cara. Se esse vizinho não tivesse tido esse apego ao Charles, que era um homem absolutamente sozinho e apagado da multidão, eu não estaria contando a história para você e teria dado tudo certo para ela. Por quê? O que acontece? Ela já estava querendo vender a casa do Charles, inclusive. Ela tinha procurações que ela fez a assinatura falsa do cara em todos os lugares. Ela já estava toda organizada. O problema dessa mulher é que isso só não foi um crime perfeito, porque, como eu falo, não existe crime perfeito. Existe Deus, gente. Deus está na história. E ele vai conseguir fazer com que nada seja tão passado impune. Então tem que ter Deus nisso daqui, porque assim, um cara que não tinha relacionamento nenhum, a mãe tinha morrido em 2017, não tinha amizade, não tinha filhos, não tinha família, zero de família, filho único, nada, ele não tinha um valor social para ninguém, a não ser para esse vizinho que às vezes o via. E esse vizinho deve ter sido a única pessoa que com empatia dava bom dia para ele, ou percebia. E é esse vizinho que vira o inferno na torre da Carrie. Porque senão, além do Charles, outros viriam, porque essas pessoas começam a ficar muito arrogantes e começam a querer fazer mais e mais e mais para viver agora o dinheiro. Estelionatário precisa do dinheiro agora porque ele sabe que amanhã pode não ter mais. E ela já estava viajando de jatinho, já estava alugando carro esportivo, ela já estava vivendo um dinheiro que ela não tinha. E tem um detalhe interessante. Quando ela é expulsa daquela casa, ela vai acabar saindo do prédio porque ela não pagava aluguel. Ela vai para uma outra casa também. Vocês vão ver o que acontece com ela antes de ela ser presa. É muito boa também a história. Essa história de vizinhos, dos piores vizinhos, está na Netflix. Assista. São 4 episódios, você assiste assim, 45 minutos, 50. O mais longo é o último episódio, o 4, que é esse que eu acabei de falar. Tem 1h05, uma coisa assim. Mas eu gostaria de pegar um sábado, um domingo, já maratona, já vai, e é isso. Então é isso. Beijo pra você, tem visto todo dia. Até já.